tema é Deixa Meu Povo Ir. Deixa meu povo ir. Depois nós vamos cantar essa música. Os irmãos que ensaiaram aí. Bom, queridos, só falando uma coisinha da semana passada que eu acho importante reiterar. Nós estamos vivendo no nosso planeta um momento singular. Eu sempre tenho falado isso, que a história da humanidade, ela sempre foi dividida entre começos e finalizações. Por exemplo, não sei se você sabe que o mundo já acabou em alguns momentos. Por exemplo, teve um tempo que o mundo acabou. Vocês lembram dessa parte que está na Bíblia? Quando que o mundo acabou? No dilúvio. Pastor não sabia disso, que o mundo tinha acabado. O mundo acabou, o cara nem percebeu, né? O cara está tão marcando que nem percebeu que o mundo acabou. Então teve um tempo que o mundo acabou. Então, e teve outras fases que o mundo acabou também. O mundo como se conhecia acabou. Quando foi criado a escrita, depois na plenitude dos tempos. Então, em tempos, o mundo passa por uma transformação radical. E nós estamos, irmãos, no limiar de um término de uma era. E isso não tem a ver com data, não tem a ver com... A pessoa que ia ser 2000, né, no ano 2000, até a pessoa inventava versículo, né, de 1000 passarás, de 2000 não chegarás. Aí onde está isso na Bíblia? Em lugar nenhum, né? Inventava texto. Mas na verdade é que nós estamos no limiar mesmo. E não tem nada a ver com data, não tem nada a ver com números de anos gregorianos. Tem a ver com um momento mesmo. Como que a gente sabe? Quando o planeta inteiro vive uma coisa dramática, o mundo, ao mesmo tempo, vive uma situação dramática que faz mudar costumes, forma de ser. Tanto é que é chamado, né, é vulgarmente chamado de novo normal. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, que nós, povo de Deus, tanto quando nós éramos em Abraão e depois em Cristo, como igreja, já passamos por muitos novos normais. Fala para o teu irmão assim, a igreja passou por muitas circunstâncias novas normais. Só que a igreja nunca, escuta eu falando, nunca se moldou ao novo normal. A igreja tem reino próprio, tem sua cronologia própria, tem sua agenda própria. Então nós estamos, fala para o teu irmão assim, nós estamos no mundo. Mas não somos do mundo. Amém? Fala para o seu irmão assim, nós estamos no mundo, pero não somos do mundo. Você quer brincar com alguém que fala a língua espanhola? Você fala, você sabe o que é pero? Ele vai falar assim, pero? Aí você fala assim, é o marido da pera. O que vale a pena nós lembrarmos que é muito importante? Que agora estão sendo definidos, está sendo definida a forma que nós nos conduziremos como povo de Deus daqui em diante. Então, Faraó, que é a prefiguração de Satanás, está tentando fazer? Está tentando formar no mundo uma nova forma de viver. Sempre com o objetivo principal de atingir o povo de Deus, a igreja. A igreja é a pedra no sapato de Satanás. A agenda de Satanás, ela é bagunçada, ela é atrapalhada sempre pela igreja. Sempre quando Satanás tentou fazer alguma coisa, destruir o povo de Deus, sempre o povo de Deus, filhos de Abraão, e a igreja atrapalhou.
Porque como nós não temos a nossa agenda é particular, é nossa, nós somos de outro reino, nós não andamos pela agenda deles. Mas a minha preocupação de avisar vocês dessa geração é que tudo que nós decidimos agora, se nós falarmos assim, é normal o governo, é normal a autoridade proibir a gente tomar ceia, dessa forma que a gente toma. É normal eles proibir nós cultuarmos, nos reunirmos. É normal, mesmo sendo contra a lei do nosso país, muitos estão achando normal. Até o Supremo Tribunal achou normal a proibição de você fazer isso, aquilo, de você andar. E sempre vai ter um bom motivo, irmãos. Então saiba disso, que o que você decidir agora, os seus filhos, os seus netos, se Jesus não voltar agora, nesses dias, né? Porque assim, irmãos, nós estamos nos últimos dias. Pergunta assim para o seu irmão, quando começou os últimos dias? Quando Jesus subiu e disse, voltarei em breve. Então, até tem um texto em Pedro, né, que fala, muitos dirão, né, ele está demorando. Nossos pais, nossos avós falavam que Jesus ia voltar e não voltou. Não, irmãos, quando ele fala breve, é o breve dele. E sorte tua que você está tendo a oportunidade de conhecer Deus e ser salvo. É muito importante. Então, dito isso, vamos dar prosseguimento. Antes de continuar mesmo, é muito importante lembrar, irmãos, aquilo que eu venho falando a vida toda, tanto quando eu era bispo de outra igreja, como na CQL, eu sempre preguei sobre a questão da autoridade. E sempre preguei que as autoridades, como a Bíblia fala em vários momentos, que as autoridades que foram colocadas sobre nós, elas foram instituídas por Deus, até as autoridades malignas. Portanto, nós devemos respeito a elas, respeito e obediência a elas. Então, quando uma sociedade dissolve, quando ela acaba, quando não há respeito pelas autoridades. Então, que houve um desmoronamento, né, através da filosofia moderna, onde pai não obedece, onde filhos não obedecem os pais, onde funcionários não obedecem seus empregadores, onde a população não respeita e não obedece às autoridades que foram levantadas para os proteger. E aí está caracterizado que a marginalidade. O que é a marginalidade? A pessoa que sai fora, fica à margem da autoridade. E a autoridade é uma coisa instituída por Deus, e ela é anterior à criação do homem. Então você vai ver a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em cada medida, um obedecendo o outro. Você vai ver no céu uma hierarquia de anjos, querubins, serafins, e cada um, anjos, arcanjos, querubins, serafins, cada um dentro do seu espectro de autoridade, de governo. Então, a autoridade, irmãos, não foi o diabo que inventou a obediência. Então, a gente vem falando isso. Esposas sendo submissas aos seus maridos. Só que quando a gente ouve esse tipo de coisa, a gente já ouve ou raciocina pelo raciocínio de Satanás, que é um rebeldão. Olha para o teu irmão assim, Satanás é rebeldão. Né? Eu costumo dizer que Satanás descobri esses dias que Satanás é arminiano.
Por quê? Porque os arminianos, eles acham que eles podem decidir alguma coisa, e a impressão que eu tenho é que Satanás não tem a capacidade de saber que ele é um derrotado. Então ele ainda acredita que a escolha dele de rebelião vai dar certo. Então foi tirado dele a capacidade de ser calvinista. Foi tirada a capacidade dele, ele não tem essa revelação. Então ele acha mesmo que ele vai conseguir, no final das coisas, ganhar a guerra, ganhar a parada. Ele é obstinado, ele acha mesmo. Você vê que absurdo, né? Então ele é rebeldão. Ele se levantou contra Deus, quis receber adoração, e ele arrastou com ele 1/3 do céu e arrastou com ele boa parte da humanidade com a rebelião dele. Então, a quebra de autoridade é uma coisa pavorosa, ela é horrível. Ela é responsável pela destruição de igrejas, pelo fato da igreja não avançar da forma que deveria avançar. A marginalidade, a violência, tudo é por causa da falta de autoridade. Quando um filho não obedece à mãe e ao pai, quando um filho não ouve conselho, que ele está quebrando a autoridade. Isso é mal, é muito mal. Amém? Então eu cansei de pregar, e sempre vou pregar sobre esse assunto, que ele é um dos assuntos standard, né? Dos principais assuntos que tem para uma igreja ser saudável. No entanto, existem algumas cláusulas excetivas. O que é uma cláusula excetiva? É quando você estabelece uma regra, se você lembra um padrão, ensina um padrão, mas dentro desse padrão tem algumas exceções. Então, no que diz respeito à obediência às autoridades, existem algumas exceções quando nós não podemos obedecer a uma autoridade. Quem já viveu no sistema militar sabe do que eu estou falando. Quando a pessoa aprende a obedecer lá o sargento, o tenente, o coronel, e assim a hierarquia, ele aprende também que ele não pode obedecer a algumas ordens. Existem ordens que não são, eu não sei se existe essa palavra, mas eu vou inventar agora, um neologismo, são inobedecíveis. Fala para o termo assim, tem ordens que você não pode obedecer. Pode ser a autoridade que for, irmão, pode ser quem for, você não pode obedecer. E uma delas é, deixa de adorar o Senhor, não prega o evangelho. Nós vamos ver isso, irmãos. Ou mate pessoas. Nós vamos ver isso na Bíblia inteira. Então nós vamos estar aqui lidando com isso. Irmãos, um governo ou pessoas que lutam, presta atenção no que eu vou falar, que lutam para que sejam aprovadas leis desse tipo, em que você pode legalmente matar crianças que estão na barriga de uma mãe. Então, por exemplo, se você é um médico, e aí o governo fala assim, você trabalha no sistema público de saúde, e aí o governo fala assim, essa mulher aqui, ela veio aqui para abortar. Então é uma ordem de uma autoridade superior para que você mate uma criança na barriga de uma mulher. Então você, irmão, como cristão, você não pode obedecer isso. Aliás, isso está dando um rolo lá na Argentina, em alguns países que aprovaram aborto, que os médicos que são crentes não estão obedecendo, estão tomando processo. Alguns estão sendo ameaçados de perder a credencial de atuação médica. Simplesmente pelo fato, irmãos, que são pessoas que têm princípios. E é isso que eu venho falando em todas essas palavras. Nós somos pessoas que vivemos debaixo de princípios. Não somos que nem bicho que vivemos dominados por impulsos. Fala para o irmão assim, o Espírito Santo, no teu novo nascimento,
passou agora a ser a tua consciência. Então, a tua consciência não é mais dominada pela necessidade, pela fome, pelo medo de morrer ou pelo medo de ser mandado embora. A tua consciência agora está sendo dominada por Deus, pelo Espírito Santo. Então, tudo mais, o dinheiro, o poder, o prazer, tudo isso fica sempre abaixo dessa autoridade. Pessoas que vivem acima da autoridade de Deus são animais. Presta atenção no que eu estou falando. Teve um filósofo francês, Voltaire, ateu. Presta atenção, cara. O cara era ateu, ele não acreditava em Deus. E sabe o que ele escreveu? Ele falou assim: se afaste dos irreligiosos, ou seja, das pessoas que não creem em Deus, porque eles estão a um passo dos brutos. Ou seja, está falando para a gente se afastar dele, né? Porque ele, apesar de ser ateu, era um filósofo, um pensador, e ele percebia que pessoas que não tinham princípios, pessoas que não tinham padrões, eram pessoas perigosas. Existem pessoas que são psicopatas. O que é um psicopata? Pessoas que não têm sentimentos, só se importam com elas mesmas e fazem tudo para se dar bem. Existem sistemas psicopatas. Existem pessoas psicopatas, existem sistemas e ideologias psicopatas. E Satanás é um obstinado psicopata. E quem segue a Satanás pode não ser psicopata, mas se torna psicopata só por seguir Satanás. Fala para o teu irmão assim: quem não tem Deus, quem não segue a Deus, não segue padrão de Deus, está a um passo dos brutos. São pessoas perigosas. Devemos amá-las, devemos salvá-las, pregar o evangelho para elas, mas tome cuidado. Não são dignas de confiança, porque mentir é tranquilo, trair é tranquilo, adulterar é tranquilo, matar, se for necessário, tranquilo, sem sentimento, para se dar bem, para se proteger, para ter vantagem. Amém? No Brasil nós temos uma Constituição que ainda dá para ser obedecida. A maior parte dela é obedecível. Só que o que está acontecendo, irmãos, que nem a Constituição esses caras obedecem. Eles não estão nem aí. Então Satanás, ele não está nem aí. E nem ele, e nem os seus seguidores estão nem aí. Olha o que o apóstolo Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos 5:29 diz. Eles estavam pregando o evangelho. As autoridades falam assim: vocês são os tagarelas. O que vocês ficam falando? Vocês ficam enchendo a cabeça do povo com essa doutrina de vocês, dizendo que existe alguém acima do imperador, dizendo que existe alguém que deve ser adorado e obedecido acima do imperador humano. Calem-se. Não pregue mais. Vocês estão saturando. Olha só a palavra que eles usam. Vocês estão saturando o povo com essa doutrina. Sabe o que é saturando? É quando você coloca tanto que fica pingando para fora. Você pega uma esponja. O que é uma esponja saturada? É quando ela vai caindo água nela, chega uma hora que ela começa a pingar. Ou seja, o povo estava recebendo tanta palavra do evangelho que eles não aguentavam, não se aguentavam. Eles precisavam pregar para os outros, precisavam falar para os outros. E aí o evangelho assim se espalhava. E quanto mais eram perseguidos, mais eles falavam. E aí Pedro dá uma resposta educada. Vamos lá, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens.
Aplaude mesmo. Aplaudimos a palavra. Toda vez que você aplaude a palavra, você está aplaudindo Jesus, viu? Porque Ele é a palavra. Ai, ganhou um ânimo novo, né? Ele é o verbo vivo. Obedecemos? Irmãos, eu procuro parar nos faróis, nos semáforos vermelhos. Procuro seguir os limites de velocidade. De vez em quando a gente esquece, né? Está conversando, passa lá, tum. Procuro obedecer às leis. Procuro pagar os meus impostos. Procuro obedecer às regras sociais. Mas vem uma regra que tenta impor, determinar o que nós fazemos aqui dentro, quantas pessoas eu coloco dentro, se é só criança, se é só velho, se é não sei quanto, é quanto por cento, irmãos, presta atenção. Isso chama-se interferência faraônica sobre a igreja. Isso é inadmissível. Inadmissível. Ninguém tem essa autoridade. Não foi dada essa autoridade para essas pessoas. Essa autoridade, Deus não deu autoridade para essas pessoas para isso. Dá para entender? A autoridade que foi dada para essas pessoas é para chegar até um certo ponto. Quando um camarada falou assim, obrigou Jesus a falar, o sumo sacerdote falou, você tem que responder. Jesus se calou diante do julgamento. Era o direito que ele tinha de se calar. Para, inclusive, cumprir aquilo que diz, né, como ovelha muda. E aí o sumo sacerdote foi e inquiriu ele, falou assim, você tem que falar. E ele disse, se é para mim falar, então vou falar. Olhou para o sacerdote e disse assim, olha, nenhuma autoridade você teria, e ninguém teria, se o Pai não tivesse dado. Ou seja, quem deu autoridade para você é aquele que está sobre mim, a qual eu obedeço. Aí estão os limites. Nós vemos na Bíblia outros casos, por exemplo, o caso das parteiras. Com o crescimento do povo de Israel, lá no Egito, teve um momento antes da libertação. Não sei se vocês conhecem a história. Que o povo de Israel começou a crescer. E os faraós, os governantes começaram a ficar com medo, porque aquele era um povo que tinha uma identidade própria, tinha suas regras próprias, tinha o seu jeito próprio, tinha a sua região que eles moravam própria, estavam crescendo tanto, que eles começaram... Eles não ameaçavam nada, não falavam nada, mas o faraó morre de medo de povo de Deus. Fala para o teu irmão assim, o diabo odeia reuniões como essas. Ele odeia a célula, ele odeia a reunião como essas, ele odeia qualquer tipo de ajuntamento do povo de Deus. Ou ele odeia o crescimento também. Tudo que ele tem feito é para que não haja paternidade. Irmãos, o cristianismo se resume só em 2 assuntos. Guerra de tronos, ou seja, guerra de adoração e restauração de paternidade. Só isso. Se você puder resumir o cristianismo em 2 coisas, é adoração e paternidade. Adoração e paternidade. Quem vai ser adorado? Você, Satanás, o mundo ou Deus? Entendeu? E paternidade. Que é a paternidade? É a restauração daqueles que estão perdidos, que não sabem que são adoradores, mas são. E são lembrados, são trazidos para a adoração. E são cuidados, recebem uma paternidade, recebem o pai. E são designados para serem pais. Foi a primeira ordem que Deus deu para o ser humano depois que criou o homem. Vão e se tornem pais. Entendeu? Vamos lá. Vão e montem igrejas, vão e compram uma mansão. Não, vão e se multipliquem. O Diego falou, aleluia. Diego, Dedé, né? O Dedé está tudo contente. Essa palavra é para mim. Os irmãos aqui que estão levando a sério. Vão e se multipliquem. E aí, meu irmão, o faraó ficou tão desesperado que ele estabeleceu uma lei. Ele falou assim, a partir de agora, falou para as parteiras, deu uma ordem para as parteiras, que todo menino
israelita tinha que ser morto. Que elas matariam as crianças na hora de fazer o parto. É um aborto estabelecido, o aborto pós... Aliás, em alguns países está rolando uma lei dessa. Aborto pós-parto, para não prejudicar a mulher. A criança nasce e mata. Não, mas não é assassinato, é aborto. É uma guerra semântica, né? Você pode ver que nós estamos numa época de guerras semânticas, de guerra de palavras, de transformação do sentido das palavras. As pessoas acham que mudando o sentido das palavras, elas vão mudar a atrocidade daquele fato. E olha só, Êxodo 1:17. Olha só o que aconteceu. Êxodo 1:17, mídia. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Quanto mais eles perseguiam, mais esse povo crescia. Quanto mais eles estabeleciam regras de... eu quando casar nem filho não vou ter. Eu quando casar só vou ter um. Quanto mais regras que o mundo estabelecia para as pessoas, mais eles saíam dessas regras. Eles obedeciam a ordem de Deus que dizia, crescei e multiplicai. Muitos princípios da palavra eles esqueceram, mas esse princípio eles não esqueceram. Nessa época. Então, elas simplesmente desobedeceram. E qual o motivo que elas desobedeceram, irmãos? Vamos lá, analisa o texto aí. Qual o motivo? Elas temeram a Deus. Pergunta para o teu irmão aí do lado. A quem você teme? Você tem mais respeito? Pergunta para o teu irmão, você tem mais respeito? Por Deus ou por os outros? Devemos respeitar os outros? Devemos respeitar as autoridades? Sim, mas acima das autoridades está a autoridade de Deus. Todos nós temos livre-arbítrio, irmãos? Todos temos livre-arbítrio? Sim, mas acima do nosso livre-arbítrio tem o livre-arbítrio de Deus. Misael. Também com esse nome, né, Misael? Que é um dos três, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. É um dos nomes originais. Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem até uma música, não um forró, né? Entraram na fornalha e não tiveram medo. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não tiveram medo. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não tiveram medo. Vai dando risada agora, meu. Mas na hora... Epa. Na época do nazismo, na Alemanha, Hitler proibiu a igreja. Inventou uma tal de igreja oficial do governo. Cooptou a igreja anglicana, parte da liderança da igreja anglicana, que já tinham abandonado Deus há muitos anos. Porque líder, irmão, pastor, que entra nessa, meu, está em outro planeta. Está em outro planeta. E a história é cheia de casos assim, de perseguição. Se você estudar... Alguém, por favor, arrume um lugar para os irmãos aí, estão de pé. Se você estudar a história da igreja,
não houve nenhuma fase da história da igreja onde os cristãos não morreram por causa do evangelho. Irmãos, fala para o teu irmão assim: a igreja do Senhor Jesus é um corpo estranho nesse mundo corrompido. Então a tendência é o corpo estranho ser expelido, ser obliterado, ser impedido, ser combatido. Não se sabe. Dizem que Nero pôs fogo em Roma. Na verdade, pode ser uma coisa folclórica. Não há uma certeza que ele mandou pôr fogo em Roma. Na verdade, que havia muita precariedade nas instalações daquela época. E pode ser que houve mesmo um incêndio espontâneo. Como Nero era uma pessoa louca, uma pessoa desvairada, o povo odiava, o povo não gostava desse rei, porque ele era mau, endemoniado, cobrava muito imposto, perseguia o povo, então o povo não gostava dele. Então o que acontece? Eu não sei se foi ele ou quem foi, mas a questão é que ele usou o incêndio, foi um incêndio de proporções pegou quase 70% de Roma, que se queimou. Ele colocou culpa nos cristãos para incendiar o ódio do povo contra os cristãos. E houve matança. Colocavam cristãos nas arenas para serem devorados por animais. Então nós vamos ver, irmãos, durante toda a história do cristianismo, cristão sendo perseguido, cristão morrendo, cristão perseguido, morrendo, impedidos de se reunir, impedidos de pregar, impedidos de fazer o que tem que fazer e mortos. Nós estamos num período relativamente bom para o Ocidente nesse sentido. Existem outros lugares hoje no planeta que a perseguição e as mortes continuam e continuaram tranquilamente. A mídia mundial, alguma vez você viu na Rede Globo a notícia de algum cristão que foi morto? Teve algumas imagens um tempo atrás de um grupo vestido de laranja sendo degolado numa praia. Depois disso aí nunca mais ouvi, irmãos. Esse é um fato comum nos países islâmicos, de cristãos sendo pegos. Hoje na Nigéria, irmão, morre dezenas de pessoas diariamente assassinadas por causa da sua fé. Fala para o teu irmão assim: a palavra de Deus diz que quem quiser ter uma vida piedosa será perseguido. Então, fala para o teu irmão assim: se você não está sendo perseguido, talvez a tua vida está meio estranha. Fala para o teu irmão: você está sendo perseguido? Então alegre-se! Todo governo que impede o povo de servir a Deus se torna, naquele momento, um governo ilegítimo. Naquele momento, ele se torna um governo ilegítimo no que diz respeito a essas ordens. Você vai continuar obedecendo às leis, você vai continuar normal. Mas em relação a isso, naquilo lá, ele não tem legitimidade. Essa autoridade não foi dada a ele para dominar ou para governar a igreja. A igreja, o povo de Deus, só tem um governo. E não é pastor, não é presbítero, a igreja tem um governo, é o Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Ele governa através, sim, de delegados, mas o governo é dele. E nós estamos às ordens dele. Se o governo tiver que... A cadeia de comando, presta atenção, a cadeia de comando sempre é de baixo para cima. Sempre foi assim. Então, se o governo tiver que fazer alguma consulta para nós, eles vêm e eles fazem uma consulta para nós e nós fazemos uma consulta para o nosso líder.
Quando tem Copa do Mundo, vira e mexe, sempre tem, toda vez, a cada 4 anos tem que, já está a frase preparada. Sempre chega, e final de campeonato, decisão, algum jogo mais importante, acontece em quando? De domingo. Aí sempre vem um lá, pastor, eu preciso falar com o senhor. Então, tá ligado que o Brasil vai jogar domingo agora, né? Você tá ligado, né? Você tá ligado no movimento, né? Sim. Então, pastor, mas vai ser... O culto vai ser bem na hora do jogo, pastor. Aí eu falei assim, não. O jogo está na hora do culto. Não o culto na hora do jogo. Quem foi estabelecido primeiro foi o culto. Beleza. Não, pastor, não, você não está entendendo. Ele está perguntando o seguinte, dá para a gente fazer em outra hora ou fazer outro dia? Porque vai ter o churrasco lá, a gente vai fazer um churrasco, telão, tal. E aí, beleza, pastor? Pode cancelar? A gente pode fazer em outro horário? Eu falo, beleza, normal. Sim, só que tem uma coisa, eu vou perguntar para o dono do culto. Porque o culto não é nosso, né, irmão? Toda transformação, toda mudança é sempre perguntando para ele. As pessoas perguntam para mim, eu pergunto para ele. Ontem me perguntaram, pastor, voltou normal, vai se mudar de horário? Então perguntam, e eu pergunto para ele, senhor, sim. E aí, se ele não fala nada, aí eu sei lá, vou decidindo. E eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. Alguém tem que decidir, né, irmão? Você não, imagina, 500 pessoas, 1000 pessoas, cada um decidindo uma coisa, não dá. Então Deus organiza. Então, um governo que te proíbe fazer a obra de Deus é um governo ilegítimo. Não é digno de ser respeitado, obedecido naquela área. E deve ser confrontado pelos justos. Fala para o teu irmão, se você é justo, você tem a obrigação de confrontar uma autoridade injusta. Eu estou achando incrível, irmãos. Na rua, o camarada vendendo água de coco, tranquilo lá, tentando colocar comida na mesa da família. Aí chega as autoridades e começa a levar e bater nessa pessoa. E eu acho incrível, irmãos, todo mundo fica olhando. Não, irmãos? A nossa obrigação é falar assim, olha, isso daqui o senhor está sendo ilegítimo. E eu, como cidadão, tenho autoridade para te dar voz de prisão. Sabia que um cidadão tem autoridade para dar voz de prisão baseada na Constituição? Você pode dar voz de prisão para qualquer pessoa baseada na Constituição? O problema é você vai ter que ter poder, força, arma para fazer isso. Não estou incentivando ninguém a fazer nada, não. Mas é assim. Ah, pastor, mas eles estão obedecendo autoridades. Eles estão obedecendo ordens, presta atenção. Na época do nazismo, dizem, né, que 6 milhões, eu acho que foi mais, 6 milhões de judeus foram assassinados nos campos de concentração, jogados em câmeras de gás, fuzilados, degolados. Variava muito da mente doentia do responsável por aqueles presos. Esses judeus, irmãos, eles não cometeram um crime, não fizeram nada. O crime deles foi ser filhos de Abraão. O crime deles é esse. Por isso Satanás odeia qualquer coisa que se refere a povo de Deus. Foram tirados das suas casas. Primeiro começou um embargo sobre o comércio deles. O governo começou a falar, não, judeus só pode vender tal coisa, só pode fazer tal coisa. Começou a barrar eles. Depois começaram a confiscar os negócios deles. Depois tiraram eles das casas deles e levaram para bairros cercados e fechados, chamado como que chama?
campo de refugiado, bairros fechados. Depois dos bairros fechados, começaram a transportar eles para campos de concentração. E lá nos campos de concentração, quando não tinha técnicas de massa de extermínio, eles mandavam de trem para lugares como Auschwitz para serem mortos. É assim que funciona, aos poucos. E quem que comandava isso? Eram os grandes, eram os generais, os coronéis e os soldados. E quando acabou a guerra, essas autoridades foram presas, foram levadas e foram julgadas. No famoso julgamento de Nuremberg. Quem já ouviu falar? Tribunal de Nuremberg. E o advogado desses oficiais nazistas, desses oficiais da Gestapo, diziam, não, mas eles eram soldados e eles estavam somente obedecendo ordens. E um dos juízes que estavam julgando esse caso disse assim, obedecendo ordens? Será que essas pessoas não tinham a consciência? Porque acima de uma ordem de uma pessoa tem a sua consciência. E acima da tua consciência existe uma autoridade maior que chama-se Deus. E vocês que são luteranos, cristãos luteranos, como vocês ousam falar isso? Qual a ordem do Deus de vocês, a consciência de vocês e o Deus de vocês? O que ele fala? Não matarás. Obediência cega não vai ser aceita no tribunal de Deus. Se não é aceita nos tribunais justos daqui, muito menos no de Deus. Moisés estava diante de um povo e começou a negociação. Negociação não. Ele chegava e informava o faraó, olha, deixa meu povo ir. Deixa meu povo ir. O faraó falava, não, eu deixo. Olha isso. Atos. Primeiro, a primeira ordem que eu vou falar do Velho Testamento, do Novo Testamento, depois a gente volta para Moisés. Atos 5, 27 e 29. E trazendo-os, apresentaram ao conselho e ao sumo sacerdote, e os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome, eu já falei, e eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina. Eu citei isso, né? Encheis ou saturais. Quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Ou seja, eles se sentiam mal, porque Jesus foi morto por causa do pecado da humanidade. O evangelho é esse. É você saber que você é culpado e você receber o perdão de Deus através de Cristo. Porém, respondendo Pedro aos apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Devemos obedecer às autoridades, mas com limites. E olha só o que o faraó fala. Primeiro o faraó fala, tudo bem, vocês podem ir embora. Chegou uma hora que começou a pegar mesmo, as pragas, e o faraó dizia, tá bom, vocês podem seguir Deus, mas não envolvam a sua família nisso. Pode ir só você, os homens vão lá, adoram o Deus de vocês. Mas deixa as mulheres e seus filhos. Irmão, presta atenção no que eu estou falando. Basta uma geração. Esse trabalho que nós realizamos, que os presbíteros Ivan e Raquel estão realizando aqui, de ensinar os nossos filhos, ou de ajudar, né? Os pais a ensinar os filhos no caminho do Senhor. Você não sabe, irmãos, como isso é importantíssimo. Porque basta, irmãos, uma geração amarelar. Basta uma geração tirar o time de campo. Basta uma geração parar de congregar. Basta uma geração esfriar espiritualmente. Isso aconteceu na Europa, irmãos. Eles conseguiram fazer isso. Quando chegou a outra geração, só ficava velho na igreja. E os velhos iam morrendo, e acabou. Muitas igrejas
entraram em leilão, muitas igrejas viraram um salão de festas, muitas igrejas viraram bares. Por falta de membros, por falta de cristãos. Porque uma geração foi destruída. Basta uma geração, irmãos. Essas crianças que estão hoje brincando aqui no culto, que vão lá na aulinha, essas crianças, desde os pré-adolescentes, do pessoal de 12 para baixo, se essas crianças não tiverem uma formação de argumentação da palavra, eles vão ser mais das milhares de massa de manobra desse sistema do mundo. Serão pessoas que têm uma ideologia psicopata, pessoas egoístas, pessoas que não se importam com Deus, insensíveis e prontos para obedecer qualquer tipo de ordem absurda. É o que está acontecendo. Não tem a capacidade de falar assim, não é possível que seja só essa notícia. Deixa eu ver os outros canais. Deixa eu ver na internet o que estão dizendo. Não é possível, meu irmão. A tua fonte, ou a fonte das pessoas que nos cercam, ser só a TV aberta, que está absolutamente, na sua totalidade, nas mãos desse sistema. Eu passei minha vida toda vendo a Rede Globo, irmãos, apresentando os cristãos, os evangélicos nas novelas, como pessoas bobas, sem cultura. Uma visão totalmente distorcida, sendo que, se existe prosperidade hoje em alguns países, são países de raiz protestante, irmão. Que protestante ele é liberal, ele tem uma visão de liberdade, de indústria, de comércio, de não opressão de governo. São países que cultivaram a liberdade dada aos seus pais protestantes. E por isso são países organizados, países bons de morar. Mas que também não se preocuparam com as gerações de hoje, vão começar a amargar. Bom, irmãos, perdi aqui. Então o faraó disse, não deixa. Não deixa as mulheres, as crianças. E aí, conforme vinham as pragas, eles tentavam negociar. Quem aqui sabe qual é a regra da OTAN e dos Estados Unidos em relação ao terrorismo? Quantos aqui sabem? Eu vou falar, depois nós vamos repetir, tá? Nós não negociamos com terroristas. 1, 2, 3 e... Nós não negociamos com terroristas. Na verdade, aqui nem terroristas, era sequestradores. Tá bom, vão, mas vai ficar aqui de garantia as mulheres e as crianças. Nós vamos prender eles, as mulheres e as crianças vão ficar aqui debaixo da nossa autoridade. Por que a OTAN, que é uma organização europeia, e os Estados Unidos não negociam com terroristas? Porque o terrorismo, irmão, ele usa o quê? O poder da intimidação para poder conseguir as coisas. Então, eles têm um capricho, eles querem uma situação, então eles fazem o quê? Nós vamos explodir uma bomba, se vocês não derem aquilo que nós estamos pedindo, nós vamos explodir uma bomba. E eles acabam forçando pessoas de bem fazer coisas que eles não querem fazer por medo de retaliações ou por medo do que podem fazer. Para ter assim, você não pode viver uma vida com medo. Nós não somos escravos de terroristas, de sequestradores. Fique em casa, fechado em casa. Tranca a porta. E se você sentir falta de ar, fica mais um pouco. Aí quando você estiver bem ruim, aí você procura um médico. Essa é o próprio cão falando. Não trabalhe. Não saia de casa. Não trabalhe? Como assim não trabalhe?
Irmão, que tivesse morrendo todo mundo, meu irmão. E a loucura é isso. Sabe, irmãos, não existe outra explicação, a não ser uma distopia mental, um anacronismo, sei lá o que for, um distúrbio mental de pessoas normais que têm um raciocínio lógico, aceitar esse tipo de coisa. Como assim não trabalhe? Vai cair da onde? Vai surgir do nada as coisas? Não, governo. Ainda mais do Brasil. Não, mas você vai virar cambota com seus R$150. Vai ficar rico. Que seja 600, irmão, que foi no começo deram lá. Um pai de família, meu. 600, eu tenho que contar aqui os solteiros. Posso falar, casados, posso falar para os solteiros que eu vou falar? Meu, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. 600 conto. Mano, se o cara for economista mesmo, é 3 feirinhas. Foi uma família de 4 pessoas. Foi uma família igual do Diego. É uma feira. Nada, tudo menina, tudo pequenininho, come pouco. Eles comem bem pouco, né? Ai, Jesus. Então Moisés, Êxodo 10, 8 e 9. Aí, olha só a resposta. Vamos dar uma resposta para o faraó agora? Vamos lá? Vamos lá? Êxodo 10, 8 e 9. Vamos? Fala assim, agora eu vou dar uma resposta para o faraó. 1, 2, 3 e já. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus, quais os que hão de ir. E Moisés disse: havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois, havemos de ir, porque é festa do Senhor que nós vamos fazer. Nenhuma unha ficará, ninguém ficará, todos irão, todos, os velhos, os jovens, os moços. Não é 25%, não é 50%, é 150.000%. É tudo. Para mim, pastor Rairini, ou é tudo ou é nada. Ou entra todo mundo ou não entra ninguém. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Como que um pai de família fala assim, não, esse filho eu salvo, e esse eu deixo afogar? Não. Imagina a cena, eu velhinho. Meu filho, Luizinho, onde que eu vou sentar? Aí me põe aqui. Obrigado. Aí estou aqui. Fundador da CQL, um dos fundadores da CQL. Aí, tá lá o Nicolas lá pregando lá. Aí ele olha para mim e fala assim: Pastor Rairini? Pastor Rairini? Eu? Oh, filho. Pastor, o governo falou que velho não pode estar aqui hoje. Pode se retirar. Você viu que eu já estou fazendo esquema para não acontecer isso. Como assim? Ponha-se para fora? Então quer dizer que aquela porta lá tem alguns que podem entrar, outros que não podem? Não, faz assim, só 25%. Faz assim, só 50%. Faz assim, só 15 minutos de culto, que nem no Equador. 15 minutos de culto, meu. 15 minutos aqui é só para os músicos entrar aqui.
E olhe lá, esses caras que são rápidos. Fala para o teu assim, ninguém vai ficar de fora. Nós somos um. Nós somos um. Ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada. Eu quero dar um aviso, nem nossos velhos, nem nossas crianças, nem nossas mulheres, todos nossos irmãos, não são negociáveis, não são preço de resgate, o nosso preço já foi pago, é sangue, sangue inocente. Pastor, mas os outros pastores não concordam. O pessoal do não sei de lá, da Minas Gerais, não sei o quê. Assim, eu não estou nem aí. Pouco se me dá qual a opinião dos outros pastores. Eu não estou nem aí com a opinião de pastor nenhum. Pastor amarelento? Imagina, irmãos, se Josué, se Moisés ouvisse lá os outros espias, se não ouvisse Josué. Toda guerra sempre vai ter alguém que fala assim, não vai dar não, viu? Vai dar porque isso é muito grande, muito difícil, muito demorado, muito caro. Mas eles estão fazendo assim, pastor. Deixa eu explicar. Sabe como que eles estão fazendo? Não estou interessado no que eles estão fazendo. Mas sabe o motivo? Que é assim, sabe por quê? Por causa que o corona. Não venha me falar de corona. Eu já fiquei internado, eu sei o que é isso. Não venha me falar. Não venha me falar de morte, meu irmão. Porque não existe ninguém nesse planeta que lida mais com a morte do que pastores. Não venha me falar de morte, porque eu sei quantos abortos são feitos nesse planeta. Não vem me falar de morte. Pessoas que falam essas pessoas que falam a favor da vida são os primeiros a aprovarem esse tipo de lei para matar pessoas inocentes. Eu vou falar agora olhando para aquela câmera. Eu sei, se isso viralizar, eu posso ser até preso. Mas eu vou falar porque o Senhor mandou falar. Governantes, nesse reino existe uma cadeia de comando. E nós, no que diz respeito à igreja, não estou dizendo em relação às coisas governamentais, do fisco, nada disso. Estou dizendo em relação à igreja. Nós temos uma cadeia de comando bem definida. Essa cadeia de comando é Deus, minha consciência e às autoridades da igreja, e nós como sacerdotes, todos sacerdotes. Então, vocês não têm ingerência sobre a igreja. Isso porque nós estamos num país laico. Isso é um país laico, que não há interferência de governo sobre a igreja, nem a igreja sobre o governo. A não ser a influência normal, de influência de cada político, que é crente ou não. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês não pararem de fazer isso com a igreja, porque isso que vocês estão fazendo é brincar com a igreja. Solta, depois prende, depois solta, vai só um tipo de pessoa. Isso daí é brincadeira que vocês estão fazendo com a igreja. Se vocês não pararem com isso, vai acontecer como aconteceu. Uma praga vai vir depois da outra. Porque houve uma segunda onda por causa de vocês. Houve uma segunda onda no planeta inteiro por causa de vocês. Porque vocês estão indo contra Deus. E deixa eu falar uma coisa, vocês que estão decidindo isso, vocês serão arrancados como um agricultor arranca uma planta na hora da colheita, com raiz e tudo. Nem os vossos filhos aproveitarão o que vocês fizeram.
Então vocês agora tratem de libertar o meu povo. Deixa meu povo ir. Assim diz o Senhor. Deixa meu povo ir. Assim diz o Senhor. Porque senão vocês serão arrancados. Assim diz o Senhor. Aí continuou a negociação. Aí ele não contente. Moisés falou, não, vai todo mundo, ou tudo ou nada, ou todo mundo ou ninguém. Tá bom. Versículo 24 a 26. Então o faraó chamou Moisés e disse, ide servir ao Senhor, somente fiquem as vossas ovelhas, as vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Já liberou as crianças. Vamos lá, vamos dar a resposta para o faraó? Versículo 25, 1, 2, 3 e já. Irmão, peraí, calma. Responde direito. 1, 2, 3 e já. Porém, disse, tu também darás às nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor, o nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Ah, é? Vocês não querem dar as crianças, mulher, então quero os seus bens. Essa é a palavra, eu quero os seus bens. Daqui. Ou seja, seja avarento. Ou seja, não leve a Deus. Seja avarento. Vocês vão, eu quero tomar de vocês aquilo que vocês podem sobreviver. Você é louco? O que é isso aí? Ele está dizendo o seguinte, vocês não vão poder ter boi, ou seja, vocês não vão poder comer carne, vocês não vão poder beber leite. Daqui as ovelhas não vão poder se aquecer no frio, e lá faz um frio tremendo. Lá no inverno, irmãos, é o pior frio que existe, que é um frio seco. Tá bom, pode ficar com a sua esposa, com os seus... mas assim, você não pode trabalhar. Ah, meu irmão. Não pode levar boi, os nossos bens. E como que nós vamos dar oferta? Que a preocupação... Não sei se vocês perceberam que a preocupação dele não era como que nós vamos comer. Foi assim, como que nós vamos chegar até o lugar da festa? Porque demora para a gente chegar. A gente precisa estar de pé. E nós precisamos estar com as coisas dos sacrifícios prontos para nós fazermos sacrifício. Porque naquela época os bois, as ovelhinhas morriam inocentes, prefigurando a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor, estranho, né, tudo isso? Muito estranho, então, irmãos. Eu sou um homem, irmãos, de quase 57 anos. Eu não sou um louquinho. Eu já passei, irmão, você não faz ideia do que nós já passamos, do que eu já vi na nossa época, a igreja. Eu, como presidente de igreja, irmão, você não faz ideia quantas guerras eu tive que enfrentar, de tudo quanto é tipo. Essa é uma nova, essa agora, confesso, é uma nova. Para você ter uma ideia, irmãos, nós estávamos na Avenida das Nações. A igreja, naquela época, tinha uma meia dúzia de adultos e era 80% adolescente que tinha naquela igreja. Essas pessoas que estão vendo agora, tudo casado, com filho, era tudo adolescente lá, naquela época. E aí, cada dia que passava, a igreja enchia mais, ia mais gente, mais carros. A gente fazia uma muvuca naquela rua. Vira e mexe, aparecia até DSV lá, o pessoal do trânsito, sei lá. E aí, o dono do prédio, o dono do galpão, me chamou e falou assim, agora acabou o contrato, nós precisamos renovar o contrato. A gente pagava, acho que R$12 mil de aluguel. Aí ele falou assim, é o seguinte, o aluguel agora vai para 20 mil. E ele já emendou, ele já falou assim, é o seguinte, e nem adianta querer ficar procurando, porque naquela época estava
não tinha mesmo galpão para alugar. Eu já procurei em toda a região, não tem. Então você não vai achar. Fala para o seu irmão assim, não sou refém. Deixa eu falar uma coisa, você não é refém de patrão, não é refém de marido, de esposa, de filho, de neto. Quem conhece aí casos de vó que é refém de neto? Neto noia, chega lá e fala assim, dá dinheiro, vó, dá dinheiro, vó. Aí a avó fala, mas não tem, filho. Aí bate na avó, de noia. Como que alguém pode se submeter? Nós somos livres, irmãos. As pessoas, elas têm obrigação de nos tratar com o mínimo de respeito. Aí eu falei assim, é isso mesmo que você está fazendo? Você está me colocando contra a parede? Você sabe que eu sou um pastor que ama as pessoas. Tudo adolescente, a gente não tem condições de dar esse salto. Eu falei, você que sabe. Desse jeito, você que sabe. Está aí. Se quiser, quer, não quer, não quer. Ele tinha certeza, irmão. Pensa num cara que tinha certeza que eu ia... Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a procurar, irmão, em escolas. Eu comecei em escola particular, no Pentágono. Comecei para pedir para os diretores para ver se me alugava o pátio de domingo, coisa que eles não usam. E a gente podia usar as salas de aula para a escola e as quadras cobertas para culto. Comecei, no desespero. Mas eu falei, chegou a data, esse cara não voltou atrás, a gente vai fazer em qualquer lugar o culto, mas eu não vou me submeter a esse tipo de coisa. Podia fazer uma força, né? Começar lá a chutar o balde, que nem alguns pastores fazem. Irmão, dinheiro, 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 dinheiro. Eu não vou fazer isso, não é da minha índole. Aí eu falei assim, olha, se você continuar nessa pegada, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo. Aí tinha um irmão que trabalhava aqui nessa concreteira, e ele falou para a esposa dele falou assim, pastor, lá na Capuava tem assim, 2 galpões estão sendo feitos. Aquele já estava pronto, o outro do lado. Aí eu vim aqui, e esse aqui tinha um prazo para aprontar. Fechei com um homem, muito mais barato, acho que foi 14, alguma coisa assim. E aí viemos, irmãos. Aqui não tinha nada, para você ter uma ideia, não tinha nada, nem parte elétrica, nada. Tivemos que fazer tudo aqui, você imagina. Tinha as paredes e o telhado. Irmão, aí esse homem mandou a advogada dele. Aí eu fui lá no salão. Não, então, o proprietário falou que se você vai ficar, eu falei, não vou ficar, nós vamos sair. Não, mas como sair? Eu falei, vamos sair. Daqui a pouco liga de novo. Não, ele falou que é o seguinte, que ele baixa para 16. Eu falei assim, pode abaixar para 1, para 50 centavos, eu não fico mais nesse lugar. Não vem fazer o povo de Deus de refém, não vem querer. Irmão, nós saímos. Esse homem começou, não está bom aqui, tem que reformar, não está bom. Aí fazia, não está bom. A gente tinha colocado porcelanato, meu irmão, no banheiro. Pois ele falou assim, eu quero o piso original. Que não tinha em lugar nenhum, nós precisamos procurar em cemitério de azulejo. E pagar cada azulejo, tipo, R$20 cada um. Sabe, um negócio assim. Aí chegou uma hora que ele continuava, tipo Faraó mesmo, segurando mesmo. Aí eu chamei um amigo advogado, e ele falou assim, fala que ele está fazendo, não sei o que lá, esqueci o nome agora, pressão moral, assédio moral. Aí eu falei isso, ele parou. Chegamos aqui, primeira semana, a gente fazendo tudo, tal, ligando. De repente, vem uma intimação
Primeira semana, veio uma intimação da polícia, da negócio ambiental. Ambiental, igreja. O que nós fizemos ambiental aqui? Oramos muito e estragamos o esquema dos capirotos. Tornamos o ar dos capeta irrespirável. Pois tivemos que ir lá, queriam dinheiro, que falam que nós colocamos fio, deixamos capa de fio na lixeira sabe, algumas histórias. Tudo para a gente. Toda vitória sempre tem um negócio para dar errado, para falar que não, nosso irmão nos doou o sofá, deu os sofás para a igreja. Aí no mesmo dia que chegou o sofá, uns ratinhos começaram a entrar lá e começaram a arrancar os capitoneiros, arrancar os botões, começou a arrancar. Estamos aí na guerra contra esses capetinhas. É que tem muito mato e agora tem uma fazenda aqui na frente, né? Uma fazenda com cavalo, com ração, isso atrai, né? Então ora, viu, irmão? Você ora para Deus, para o São Jorge e Denis conseguir destruir o dragão. Irmãos, eu quero encerrar. Já não tem muita coisa para falar, mas não tem como falar tudo. Mas em Isaías capítulo 61 diz assim, isso é uma ordem, meus irmãos. Levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Esse é o nosso padrão. Esse é o nosso padrão. Não o padrão dos soldados covardes. Fala para o irmão assim, se você é covarde, trata de deixar de ser covarde, que você não vai conseguir ficar na CQL. Aqui, ó, irmão, covarde, fingido, rebelde não fica, não consegue ficar. E agora mais ainda, né? Aqui depois aquela semana lá da honra, da lealdade e deslealdade, aqui está assim, meu. Quem está contente é o pessoal que trabalha com Uber, né? Irmão, não fala mais isso. Se você falar de novo, eu te pago um Uber. É assim, agora está assim aqui. Eu quero encerrar, irmãos, lendo para vocês um discurso pequenininho de um presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Um discurso em honra a todos os valentes patriotas que entregaram suas vidas para que os Estados Unidos fosse o que ele era na época do Abraham Lincoln. Um país que ainda estava em organização, tinha acabado de acontecer uma guerra civil. Aliás, irmãos, Abraham Lincoln, republicano, lembra-se de uma coisa, não foram os democratas que lutaram pela libertação dos escravos, tá? Nos Estados Unidos, foram os republicanos. Republicano, cristão, verdadeiro, sempre luta pela liberdade, seja de qualquer nível, de qualquer assunto. E muita gente morreu, graças a Deus ganhou a liberdade. Graças a Deus ganharam aqueles que lutavam pela liberdade. E ele faz esse discurso. Bravos soldados, vivos ou mortos, que aqui lutaram, já se consagraram de maneira muito superior ao pouco que nos seria possível acrescentar ou subtrair. O mundo pouco atentará e tampouco recordará por muito tempo daquilo que aqui dizemos, mas jamais poderá esquecer aquilo que eles fizeram. Cabe a nós, os vivos, portanto, dedicar nossas forças à tarefa inacabada que aqueles que aqui combateram, conduziram adiante com tamanha nobreza até agora. Que dos mortos, a quem lembramos com honra, adquiramos inspiração ampliada à causa pela qual sua devoção foi expressa da maneira mais plena.
que nós aqui resolvamos na forma mais altaneira que esses mortos não tenham dado suas vidas em vão. Que este país, sob a tutela de Deus, veja um renascimento da liberdade e que o governo do povo, pelo povo e para o povo, não pereça nesse mundo. Abraham Lincoln. Pai querido, nós agradecemos, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos dá. E na verdade é a liberdade que o Senhor nos dá. Essa liberdade não é dada por ninguém, por seres humanos, por nem nada. Porque mesmo presos, mesmo encarcerados ou mesmo mortos, como muitos têm morrido nesses dias, continuaremos livres. Sempre, sempre debaixo da tua autoridade. Livres debaixo da tua autoridade. Que o Senhor é um Senhor amoroso, que nos ama e que nos trata como filhos. E nos chama de filhos. Então nós assumimos a posição de filhos ou príncipes do universo. Que tem a sua dignidade não própria, mas a dignidade dada, transmitida, outorgada pelo Senhor. Em nome de Jesus, que nos libertou, nós oramos. Pedimos agora, Pai, o que eu peço é que cada um que ouviu essa palavra entenda que isso não é discurso político. Ninguém aqui está se candidatando, ninguém aqui está... Mas nós estamos aqui declarando e confirmando aquilo que nós recebemos do Senhor. Espírito Santo, faça-nos entender, nos dê a compreensão da totalidade do que o Senhor quer para nós. E que nós sejamos lembrados, que essa geração seja lembrada como a geração dos teus filhos, como foi a geração de Josué, de valentes que entraram na terra prometida e tomaram posse da terra, expulsando todos aqueles que não eram legitimamente os seus donos. Mas o Senhor, que deu aquela terra, também tratou de dar poder para os seus filhos de tomar. Pai, nós nos submetemos às suas ordens, nosso general, nosso Deus. E quer seja viver, quer seja morrer, como diz o hino da pátria, o hino da bandeira, o hino do exército, o hino da bandeira, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Senhor, o Senhor tem nos dado essa nação, e nós defenderemos a liberdade de adorar, de culto, com a nossa própria vida. Eu, pelo menos, faço isso, se meus irmãos tiverem nesse propósito também. Estamos, Senhor, sempre, estaremos sempre do lado da liberdade, o lado da justiça. Pai, não importa o que andam fazendo com a nossa justiça. Eu peço misericórdia para a nossa nação. Peço misericórdia, Senhor, para aqueles que trabalham nas ruas, vendendo as coisas, para os comerciantes, para os garçons, donos de comércio, donos de restaurantes, e de todas as áreas que têm sido atingidas, Senhor, homens e mulheres que não sabem o que fazer, que nós possamos nos levantar como nação e não aceitarmos jugo, esse tipo de jugo do faraó. Nenhuma unha, ninguém, nada, nem as nossas posses, nem os nossos filhos, nossos velhos, nossas crianças, nossas esposas, maridos, nada ficará na mão do faraó. Porque o Senhor já nos libertou com tudo que o Senhor nos libertou. Em nome de Jesus nós oramos, que possamos te adorar agora. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.